Olá, boa noite a todos, todas e todas. Eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Eu quero começar aqui o nosso programa dizendo a você que curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E curta e compartilhe o nosso vídeo. Enquanto eu vou esperando os companheiros e companheiras se achegarem aqui, né, tem alguns companheiros que já se achegaram. Nós começamos um pouco mais tarde o nosso programa, por alguns problemas técnicos. A Suzy, que vocês já estão vendo aí na telinha, a nossa querida Suzana Leão, a nossa querida Suzy, ela está conosco e ela nos diz que lá no sul do Rio Grande do Sul deu um ciclone lá, onde ela mora, e está chovendo bastante esse período todo aí, né, Suzy? Sim. Foi um ciclone que começou ontem e foi até o meio da tarde de hoje, assim, com muita força. Então, nós tivemos alguns problemas aí técnicos em virtude, talvez, disso também, mas a Suzy já garantiu que o ciclone não levou nenhum bolsonarista embora nós estejamos achando que é uma intervenção divina no processo. Eu acho que eles vão começar a construir uma arca, uma grande arca do dilúvio, porque olha... Mas olha, então, os tempos estão engraçados, né? Mas nós vamos dizendo para você que nós estamos aqui, então, como toda terça-feira, para estudar mais uma partezinha, mais um capítulo do nosso livro, Estudo no Sejus. E o livro que nós estamos estudando, você sabe, é Educação, Espiritualidade e Transformação Social, que é mais um livro, como já de outros tempos que nós estudamos, uma compilação de textos, né, escrito por vários companheiros e companheiras, organizados esse livro pela Dora Encontre, né? E hoje nós temos a nossa querida Suzy, que fazia tempo que a gente não via, estamos aqui nos deleitando um pouco, né? Tirando a saudade, matando a saudade de estarmos da nossa companheira gaúcha. A gente está sempre conversando, né, Carlos? Sempre tem assunto. A gente vê a Suzy nas redes, tal, às vezes vê alguma coisa aqui e ali, mas a gente fazia tempo que não tinha. Fazia. Essa Suzy Eu aqui acho que fazia quase um ano que a gente não fazia um vídeo aqui. Pois é. Estamos aí, então. Tu tá aguardando o Felipe também, ou não? Não, o Felipe já está nos bastidores. Ele fica lá atrás só cuidando da... Eu estou enrolando um pouquinho, Suzy, para nossos companheiros se achegarem aqui. Mas claro, eles já estão se chegando. Eu vou pedir, então, para você que é novo no canal, se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Tá bom? Isso. A Suzy vai falar com a gente hoje sobre um texto que é do Rui César do Espírito Santo, que é Educação, Poesia e Espiritualidade. Então, e depois a gente depois de uma introdução e de uma fala da Suzy, a gente passa para ver os comentários. Isso. Tá bom? Mas eu já vou, antes, só para abrir um pouco aqui, Suzy, eu vou só registrar as boas-vindas e as presenças aqui, depois eu vou passar a palavra já para você, tá bom? O nosso companheiro Rogério Mascarenhas, dando seu boa noite. Boa noite, Rogério. O Léo Fittipaldi Torga, boa noite a todos do Sejus e mais lugares. Deve ser além do Sejus. Boa noite a todos os companheiros do Sejus. O Tiago também dando seu boa noite. A Josi Negreiros também com a gente. Boa noite, gentes. Boa noite, querida Josi. O César Lozano sempre conosco também, dando seu boa noite à comunidade Sejus. Grande alegria, grande privilégio estar com vocês. Alegria nossa sempre, César. O companheiro Léo Josi Negreiros, boa noite. O Léo Fittipaldi Torga. Abraço, César Lozano. E o Léo vai cumprimentando a todos e todas, como é característica do nosso companheiro cumprimentar, e nós vamos registrando lá de cá.
Queridos, um beijo em todos e todas. Aí a Josi de novo diz, Léo, Torga, César Lozano e demais, tamo junto. O Léo sempre. Hilton Lima, boa noite, Hilton. O Rogério Mascarenhas, boa noite, pessoal, ótimo estudo para todos. Eu acho que o pessoal está falando bastante, porque também nós demoramos para entrar, né? Então eles estavam falando aqui, nós vamos registrando os comentários. Sim. O César, abraços, Léo e Josi. Boa noite, Suzy, Carlos, Felipe, camaradas do Sejus, diz o Marcelo Curquidian, companheiro da capital paulista, sempre conosco também. A Doris Madeira Grandes, boa noite, gente boa. Boa noite, Doris. A Regina Rocha, nossa companheira, sempre conosco também aqui, às vezes do lado de cada tela. A Regina Rocha, que é a nossa querida professora da cidade de Campinas. A Ana Lúcia Quirino também dando o seu boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Suzy, querida, diz a Regina. O Léo... Beijo, Regina. O Léo de novo, nossa, mas o time do Furacão é em Curitiba. Mas não foi o Furacão, Léo, foi o Ciclone, é diferente de Furacão. Ele está se referindo ao Furacão, ao Atlético Paranaense, né? Que tem um apelido de Furacão. Sim. É isso, né? É o Atlético Paranaense, né? Ou é o outro? Não, é o Atlético Paranaense. A Josi Negleiro, Suzy Coraçãozinho. Bom, gente, então feito todos os registros, eu vou passar a palavra para a Suzy para ela discorrer sobre o tema. Fica à vontade, Suzy. Querido, é sempre uma grande alegria, viu, Carlos e o Felipe, que está nos bastidores. Uma grande alegria. E eu sempre que posso lá no meu canal, eu falo do Sejus, porque o Sejus, para mim, foi o início dessa caminhada toda que nós estamos fazendo. Né? E eu tenho um maior carinho por esse grupo de estudos, que é assim que eu vejo o Sejus, um grande coletivo de estudos. Bem, esse artigo, porque esse livro, ele é uma coletânea de artigos de diversos autores. Suzy, perdão. Eu vou falar, então, sobre o... Suzy, fala, meu querido. Perdão, nós estamos com um probleminha no teu som. Eu não sei... Ô, Felipe, a Josi comentou, a conexão da Suzy está com ruídos. Então, não é só para mim, a Josi também está dizendo aqui. Nós estamos com ruídos no seu áudio, Suzy. Será que tem alguma má conexão? Eu não sei o que eu posso fazer, meus queridos. Tenho medo de tirar o fone e ficar com o barulho externo, porque... Melhorou? Agora melhorou. Pode ser um... Agora estou ouvindo bem. Eu vou tentar não mexer muito. Eu vou tentar ficar mais quietinha aqui. Bom... Então, eu vou me esforçar para ficar mais quietinha. Vamos lá. Esse livro, então, é uma coletânea de artigos. Ainda está ruim, Carlos? Não, agora melhorou. Está ruim? Melhorou bastante. Tá bom. Esse livro é uma coletânea de artigos de vários autores. O autor... O artigo que eu vou falar é o Rui César do Espírito Santo. Eu vou ler rapidamente aqui, Carlos, porque eu acho importante que as pessoas conheçam, né, o autor do artigo. O Rui César do Espírito Santo, ele é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre em Educação pela Universidade Católica, a PUC, doutor em Educação pela Estadual de Campinas. Atualmente, eu não sei qual é a data desse livro, mas ele era, então, professor titular da Fundação Armando Álvares Penteado e professor de graduação da PUC, tá? Depois, ele ficou coordenador do grupo de estudos sobre interdisciplinaridade e espiritualidade e é diretor da revista Interesp, e ele é autor do livro A Volta do Sagrado na Educação. Esse artigo é muito, muito bonito, assim, muito cheio de poesia, na verdade, né? Porque ele fala sobre o tripé educação, poesia e cura.
cura no sentido de espiritual, né? De espiritualidade. E ele coloca esses 3 fatores como se fossem um tripé. E esse tripé, educação, cura e poesia, os 3 baseados na mesma energia que é o amor. Eu achei muito bonito essa associação que ele fez, sabe? E cita o Paulo Freire, né, que diz que sem consciência não há educação. No caso, o Paulo Freire se dedicava muito à alfabetização, né? Então ele dizia que sem consciência não há alfabetização. E o autor, o Rui César, ele traz isso para toda a educação. Sem consciência não há educação. Então, o educando e o educador, ambos, precisam ser conscientes. Por isso que o Paulo Freire foi e é tão demonizado, né, gente? Porque o opressor não quer que o oprimido seja consciente da sua opressão, porque daí vai se libertar da opressão. É uma coisa, é natural. Então, é natural que realmente essa extrema-direita neofascista tenha o Paulo Freire como inimigo número 1. A gente precisa entender, né, isso. Precisa ver a grandeza do Paulo Freire, que continua ainda mexendo e despertando a ira do opressor. Bem, o Rui César, ele coloca que a poesia, a educação, a espiritualidade, ele associa a espiritualidade à cura. Carlos, melhorou o som, querido? Tá, ok. Ele associa a espiritualidade à cura e esses 3 elementos, né? A educação, poesia e cura, ou espiritualidade, eles têm o amor como energia máxima, propulsora, e eles têm uma outra característica que os une, que é eles vêm de dentro. Os 3 pontos, né? Esse tripé constituído de educação, poesia e espiritualidade, todos eles vêm de dentro. A educação vem de dentro da alma, do mais profundo da alma. A poesia vem de dentro, é o mais profundo dos sentimentos. E a cura, que é a coisa mais espiritual, ela é a própria alma. Então, se nós entendermos esses 3 elementos como a coisa que dá profundidade no ser humano, a gente consegue entender o porquê o autor associou esses 3 elementos, né? Que são indissociáveis, na verdade. Eles são inseparáveis. Quando a gente consegue entender isso, a gente começa a ver poesia, a gente consegue ver poesia, né, na vida, em tudo que nos cerca, a gente consegue ver a beleza que é o processo pedagógico, o processo educativo e a necessidade que é esse processo, e a gente também consegue se curar de muitas coisas. Porque, na verdade, toda a doença é um desequilíbrio, né? A doença, ela surge num desequilíbrio das nossas essa condição física, mental, psíquica, emocional. Eu sei disso, gente, porque eu agora estou passando por um processo de bronquite muito violenta, e essa bronquite, ela surgiu em mim em 2016, quando aconteceu o golpe, que eu fiquei doente, não curava, fiz todos os exames e fui diagnosticada com uma bronquite crônica, que surgiu em mim do nada. E toda vez que acontece alguma coisa horrível nesse nosso país, que a gente vem vivendo coisas horríveis já desde 2016, eu entro numa crise de bronquite. Então, eu estou vivendo isso na pele, essa coisa do desequilíbrio que acontece, né, entre o emocional, o físico, o espiritual, e
e a necessidade que a gente tem de tentar buscar essa cura, né? Lá dentro, no profundo. E é isso que o Rui César do Espírito Santo coloca no artigo dele, que as coisas são lá dentro, são no profundo, né? E que nós precisamos puxar isso de dentro. O educador, quando está no processo educativo, precisa puxar lá do fundo do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua consciência de ser humano e da consciência que ele tem do outro que está sendo, que está dentro do processo como estudante, como aprendiz, como, né, como participante desse processo. E então todos esses itens citados no artigo do Rui César, eles vêm lá de dentro. A poesia, e uma outra coisa bem curiosa, por isso que eu me coloquei à disposição para falar sobre esse artigo, me chamou muito a atenção, que quando eu comecei o meu canal no YouTube, o nome do canal era Espiritualidade, Natureza e Poesia. Me veio essa necessidade de colocar esse tripé, porque para mim é o tripé que norteava a minha vida. A natureza, por causa de toda a militância que eu faço ainda, né? O canal surgiu com essa intenção, né, de colocar essa militância, a natureza e a poesia juntas, porque a poesia também sempre fez parte da minha vida, e a espiritualidade. Mas, aos poucos, o canal foi migrando para a espiritualidade e para a necessidade de conscientização das pessoas. Eu me vi na necessidade de mudar o nome do canal. Eu tive que colocar Espírita Progressista, porque a gente está vivendo um momento muito único, na verdade, muito único, muito, muito complexo, né? E algumas coisas, às vezes, no meio do caminho, a gente precisa ficar antenado, né? E eu acabei sentindo essa necessidade de mudar o nome do canal. Mas quem sabe um dia eu ainda consiga colocar novamente o Espiritualidade, Natureza, eu deixo como uma hashtag nos vídeos, porque eu acho que é o que nutre as nossas vidas, né? Bem, gente, uma outra coisa que me chamou a atenção no artigo do Rui César é que ele coloca que o amor é energia básica, tá? Que o amor é energia básica que penetra e perpassa tudo na nossa vida, tudo. E eu acho que nós, nesse momento difícil que a gente está vivendo, a gente precisa lembrar disso com muita clareza, que o amor é o que move todas as nossas ações. E nós vamos precisar falar muito disso o tempo todo. Nós vamos falar desse amor e, ao mesmo tempo, buscar a conscientização para que o amor possa florescer, né? Para que esse amor possa crescer, sair do mais fundo das nossas almas e transbordar. Então, na verdade, o nosso papel agora é o papel que o Paulo Freire desenvolveu e tinha na sua caminhada de vida. A impressão que eu tenho não é que nós retrocedemos, a impressão que eu tenho é que nós paramos em algum momento, nós paramos ou achamos que estava tudo já encaminhado, né? E não estava, na verdade, não estava tudo encaminhado. A gente só se iludiu, a gente se enganou na percepção. E nós vamos ter que voltar agora com muita vontade, com muita garra, de novo, puxar lá do fundo das nossas almas esse amor profundo, essa conscientização profunda para lidar novamente com a cura. Nós estamos vendo
né? Milhares e milhares de pessoas adoecidas, né? Psiquicamente adoecidas, dando shows de surto coletivo, de dissonância cognitiva coletiva. Estamos vendo isso, todo mundo está vendo, muito triste, na verdade. É chocante, a gente tem às vezes vontade até de rir, mas depois que passa a vontade de rir, a gente começa a ficar com medo, ficar assustado, né? E então nós, de novo, recomeçar isso. Na verdade, a gente nunca tinha parado, né, gente? Mas a gente deu uma diminuída, a gente deu uma relaxada. A gente pensou, não, agora vai, agora a coisa tá andando. E daí realmente parou tudo, e agora a gente olha esse quadro e vê que precisa ser feito muita coisa, muito resgate de consciência, muita alfabetização de consciência de classe, alfabetização de lugar de fala no mundo, de realidade. Nós vamos ter que fazer esse trabalho, né? Esse trabalho. Eu acho que esses canais todos que nós temos são para isso. Esses trabalhos todos que nós estamos realizando em coletivo, eles são exatamente para isso. Basicamente era isso, meu querido. Uma coisa bonita também que o artigo coloca, Carlos, e aí isso eu li muito sobre isso no momento da minha vida que eu estava lendo muito sobre o ser humano integral, né? Aquela coisa de que nós somos um conjunto de coisas e nós vivemos diante de um conjunto de coisas. Um grau, ele precisa se desenvolver integralmente, de acordo também com o ambiente, com a natureza que o cerca, enfim, com tudo que está à nossa volta, né? E ele coloca exatamente isso, que esse tripé de educação, cura, que seria relacionado à espiritualidade e poesia, que tem como base o amor e a conscientização mais profundos, eles esse tripé busca dar e alimentar o ser humano integral. Muito bonito, na verdade, um artigo muito leve, muito cheio de esperança. Eu acho que é o que a gente precisa ter, né? Sempre. Opa, o que que rolou Caiu, aqui? Carlos? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te Bati aqui, ouvindo bem. bati em tecla errada aqui. Sim. Pois é, então, educação, pois espiritualidade, né? É tudo que a gente mais precisa nesse momento, né mesmo, né? Nesse Poesia, momento, eu acho que nós vamos ter que tirar lá do fundo do nosso coração tudo isso, viu? pois é, E, e fazer um onde a gente, trabalho de resgate, porque muito triste, né? O momento que a gente vive, a gente vai ter que se debruçar muito sobre isso para entender um pouco, né? Então, na verdade, a gente tem que se debruçado, né? Mas a gente tem feito isso. a gente tem se debruçado para tentar entender. Mas como a gente estava debaixo de uma tempestade, né? A gente estava meio que sem saber Sim. muito como. Agora que a gente se afasta um pouco, que a tempestade vai se esvaecendo, vamos dizer assim, Aham. uma coisa parecida com essa palavra, se esvaindo, enfim, Sim. se esvaindo, Sim. vai se dissipando, se Sim. desmanchando, a gente vai respirando áreas de civilização de novo, então a gente vai começando a tentar, talvez Sim. fique mais fácil para a gente debruçar sobre tudo isso e tentar Eu acho que compreender. sim. Mas é o que você falou, o trabalho é um trabalho que tem que ser redobrado, né? A gente imaginou. Redobrado, Carlos. O Lula disse uma coisa chorando no último discurso que eu vi ao vivo, pelo menos acho que foi o último que eu vi, que ele chorando, eu jamais imaginava
que a fome pudesse voltar no nosso país. Sim. Né? E a gente Sim, não eu imaginava emocionei a fome, muito né? com isso. E é muito mais do que isso, né? Porque não foi só a fome que voltou no país, né? Foram coisas terríveis, tanto quanto, né, a fome. Bem que a fome é algo muito terrível, né? Sim. Que realmente Na reduzia. verdade, já tem Voltaram coisas estudos, terríveis. já tem aí um estudo. Aham. Já tem um estudo que prova, assim, que mostra com dados e números que nesse período aí de 2016 a agora, até hoje, o Brasil retrocedeu 30 e poucos anos, Carlos. Nós voltamos lá para o início dos anos 80, sabe? É muito triste isso, é muito triste. E eu me coloco no lugar de alguém que dedicou a vida toda a esse trabalho social, coletivo, político, público, né? E a pessoa, ele nesse mesmo discurso, ou foi num outro discurso que ele também falou sobre a fome, ele disse assim, gente, em 2014, quando o Brasil tinha saído do mapa mundial, do mapa da ONU, da fome, né? Daquele registro da ONU, ele disse que ele pensou assim, nossa, agora, daqui uns 10 anos, nós vamos estar assim, plenos. Nós vamos estar assim, tipo a França, a Alemanha, a Inglaterra. E nós estaríamos mesmo. Só que aqueles interesses, né, que não queriam que isso acontecesse, eles deram um jeito. Agora a gente consegue já falar sobre isso. Antes eu não podia nem falar sobre isso, que me dá vontade de chorar. Agora eu já consigo falar. Mas é isso, o que nós temos agora pela frente é um campo de trabalho gigantesco, gigantesco. E Pois é. Ô, trabalhar a Suzy, deixa eu consciência, viu, registrar. Carlos? Deixa eu registrar mais alguma. Não fui eu. Desculpe, meu celular tocou Gente aqui. do céu. Deixa eu dar um jeito aqui, peraí. Aff, Maria. Desculpe aí, Ai, moçada. gente. Desculpe aí, vamos ver se agora, Te conto. se agora não faz. Vamos registrar aqui a Naide Alves. Boa noite, todas e todos. Boa noite, Naide. Boa Seja bem-vinda. noite. E a Josi Negreiros, @ Márcia Ferreira Coração. Deve estar saudando aí. Sim. Aí a Josi diz, ela disse ainda que se conseguir acabar com a fome novamente, terá cumprido a missão da vida dele. Sim, todos nós nos emocionamos. Está lembrando aí da passagem do discurso do Lula. Sim, Dá um aquilo é incrível. ela dá um eita kkk aqui. Na Ela deve ter verdade, pelo meu celular aqui. A Josi pelo Negreiros, vamos bailar. telefone, pelo grito do teu Pelo meu telefone. telefone, a Regina também comentou. Ah... Não, Léo, o Léo tá me dando que um fundo musical romântico calhou bem. Não, o fundo musical não é romântico, é uma chamada que tem, não, que eu só escolhi esse, mas é um. Claro que pode ser romântico, verdade, é meio valsa, né? Meio, sei lá, né? Mas ele tem como opção de chamada aqui no celular, Léo. De toque de chamada. Aí a Márcia Ferreira lembrando que a Josi é uma querida amiga. Muito bem. Ô, Josi, eu abri uma outra janela aqui. Deixa eu tentar fechar. Peraí. Abri sem querer. Agora fechou. Bom, nós não temos mais comentários, né, sobre isso. Então, imagino que você pudesse fazer mais uns comentários aí que você acha importante e partir para os encerramentos, né? Agora, sobre a bronquite, você sabe que você tocou num ponto interessante? Não está ouvindo? Não? Não está me ouvindo?
Ué. Olha, Ô, Suzy, pode ser pode ser o ciclone, né? um resultado, um poste caído, alguma coisa, Pode ser. né? Nossa internet por cabo, isso pode ter acontecido alguma coisa. Queridos, Mas, Suzy, basicamente, então fica à vontade para então, partir para um fechamento. Para partir para o encerramento, para o fechamento, pode ficar à vontade. Sim, então, sim. partindo para o fechamento. Basicamente o que esse artigo deixa e o que deixou para mim, né, de aprendizado é a necessidade de nós juntarmos esse tripé, que é a educação, a cura e a poesia. E a poesia a gente pode até abrir por uma coisa mais ampla, né? A poesia pode ser a beleza que nos cerca, a natureza, enfim, né? Não precisamos escrever poesia para poder ver poesia na vida, né? E para nos tornarmos e ajudarmos as pessoas a se tornarem seres humanos integrais. E, basicamente, gente, a busca pela conscientização. Conscientização no sentido amplo, no sentido realmente vasto do termo, né? Nós nos conscientizarmos, ajudarmos quem está ao nosso lado a se conscientizar e buscar essa conscientização coletiva. Porque toda essa tragédia que está à nossa volta, nesse cenário horrível das coisas que estamos vendo no nosso país, é por falta de conscientização. Também falta de poesia, falta de cura, falta de beleza, falta de educação, né? Mas à medida que a gente consegue ajudar na conscientização, a gente já deu um passo rumo à beleza, à poesia e à educação. Sem conscientização, nós nem conseguiremos começar esse processo. Então, meus queridos e queridas, é isso, né? Vamos continuar nessa caminhada, nessa luta por conscientização, nessa luta por, enfim, por estarmos, né, ocupando esse nosso espaço de vida e fazer o melhor possível dentro disso, né? Era isso. Que eu já tô agora com medo que vai cair de novo. Eu acho que olha, o Rogério encerrar. Mascarenhas, Suzy, diz o seguinte: quando me lembro de Gilberto Gil fazendo a ONU cantar e dançar, fico sem entender por que metade do povo brasileiro apoia o fazer. Pois é. Lindo. Aquilo foi sensacional. E aquele. Como é que chama? Aquele. Ele era o homem da ONU para, se não me engano, puxa vida, qual que era mesmo? O Kofi Annan. Ele colocou o Kofi Annan numa. O Kofi Annan para fazer o batuque. É sensacional, lindo, né? Foi muito lindo. E cantando. Na verdade, nós estávamos. O Brasil tinha galgado um patamar de civilidade muito grande. E era tão grande que essa barreira toda ficou escondida, não tinha força para ser colocada para fora. Porque nós estávamos num grau muito elevado de civilidade. Aí, com tudo que aconteceu, por isso que eu digo, desde 2016, um pouco antes, 2013 já começou, a coisa horrível começou a ficar tão forte e ocupar tanto espaço que a civilidade foi desmoronando, foi se encolhendo, e foi se cansando, e foi adoecendo. Né? Isso foi o que aconteceu. Verdade. Mas é isso. Agora nós vamos ter que virar e encarar isso, encarar esse trabalho de novo, de conscientização, de tentar levar um pouco de luz não no sentido místico, assim, de vamos... Não, luz de clareza. Nós precisamos levar clareza agora, de novo, né? Um trabalho, é um recomeço, na verdade, é um recomeço. Como se nós estivéssemos lá na década de 80. Tem uma pergunta aqui do César Lozano que acabou passando batido aqui, ó. Ele diz o seguinte:
sem considerar o aluno como um ser espiritual com histórico e necessidades, o método educativo não está comprometido? O que vocês pensam? Ele faz essa reflexão, você entendeu? Sim. Se aquele que está aprendendo, né, aluno, estudante, ou no nosso caso até de espíritas, aquelas pessoas que estão buscando, né, buscando conhecimento, que estão em dúvidas, que estão querendo aprender, se nós não encararmos essas pessoas como seres humanos integrais, que é o que são, né, corpo, espírito, emoção, intelecto, todo um conjunto de coisas, se nós não encararmos essas pessoas dessa forma, é muito difícil encontrarmos o ponto da conscientização, chegarmos naquele ponto, né, de conscientização. Porque se nós não conscientizamos essa pessoa de quem ela é e o espaço que ela ocupa no mundo, a gente não consegue ensinar nada, nem alfabetização, nem conhecimento curricular, nem conhecimento a respeito da espiritualidade, nada. Não se consegue ensinar nada, nem a respeito de democracia, nada. Então a gente vai ter que fazer esse trabalho também conosco, porque nós também precisamos ter essa conscientização, né? Quem está no processo, aprendendo e ensinando, precisa ter conscientização ampla, né? De quem a pessoa é no mundo, de quem ela é, qual o espaço que ela ocupa, qual a sua caminhada, o que a cerca. Senão, gente, nós vamos continuar vendo essas coisas, esses surtos psicóticos que estão acontecendo, de pessoas que não sabem o que é a realidade, que não conseguem mais se encarar dentro da realidade, né? É triste, na verdade, é doentio. Então, é um trabalho longo, na verdade. Às vezes eu olho para... Fico pensando, meu Deus do céu, isso não é um trabalho para uma vida, para uma encarnação. Isso nós vamos começar agora e talvez vamos ter que voltar depois de novo. Isso é muito longo, esse processo, sabe? E tu vê, Paulo Freire falava disso na década de 60, né? E para nós é tudo tão real, tão palpável. É como se nós estivéssemos com ele aqui agora. Tem uma brincadeira até, né, que estão colocando na internet, que estão querendo ressuscitar o Paulo Freire para ele ser ministro do Lula. É uma brincadeira. A gente sabe que tem pessoas tão com a mente já tão danificada que periga estarem acreditando nisso, sabe? Mas é isso, dá um misto, na gente dá um misto assim de um pouco de tristeza, né, de todas as conquistas que acabamos perdendo ou que foram desprezadas, e um pouco até de ansiedade. Será que nós vamos ter perna para tudo isso, né? Porque é um trabalho gigantesco. E sei lá. Nesse sentido, tem mais alguns comentários aqui, alguma pergunta. Eu vou ler aqui os comentários, depois aí você pode fazer. A Naide diz o seguinte: de que maneira o bolsonarismo entra no espiritismo? Qual o interesse disso? Não entendi a pergunta, mas enfim, eu vou tentar. Como é que é o nome dela? Não. A Naide. Naide. Bom, eu na verdade não entendi essa tua pergunta. Na verdade, quando nós estamos falando de realidade, nós estamos falando do momento atual, o espiritismo não é algo vago, o espiritismo não é algo assim, vamos ficar lá dentro de uma caverna, isolados do mundo. Não, o espiritismo não é isso. O espiritismo somos nós, seres humanos, espirituais, físicos, intelectuais e emocionais. Nós somos seres integrais. Estamos estudando o espiritismo, mas estamos mergulhados num mundo físico, concreto, material, que é onde estamos encarnados. E o cenário que se coloca para a gente agora, nessa encarnação, qual é? É o cenário
dessas coisas todas que estão acontecendo. Se nós não nos conscientizarmos desse cenário que nos cerca, nós dificilmente nos conscientizaremos da nossa realidade espiritual, psíquica, emocional. Então, não existe dissociação possível. Eu não posso dizer assim, não, o meu ser espiritual não toca na realidade. Como não toca se a gente está encarnado num corpo físico? Se nós estamos mergulhados dentro de uma sociedade física? Se nós fazemos parte de todo um processo físico, humano, social? Então, desligar isso é verdadeiramente impossível. Desligar isso é verdadeiramente se transformar num ser humano pela metade. Não é a nossa intenção. A nossa intenção é conscientizar para que o ser humano possa caminhar para a sua integralidade. Nós precisamos ser civilizados socialmente. Nós precisamos ser conscientes politicamente. Nós precisamos ser conscientes espiritualmente, equilibrados emocionalmente. Aí sim, nós vamos poder dizer, sim, nós somos seres humanos integrais. Eu não sei se eu respondi, mas enfim. Suzy, você me permite, eu acho que a Naide, ela pergunta o seguinte: de que maneira o bolsonarismo entra no espiritismo? Qual o interesse disso? Acho que a sua pergunta, querida Naide, passa de uma visão equivocada do espiritismo, né? Se você me permite registrar. Preciso estar porque mais... nós não temos como dissociar. Por quê? Porque... Não, eu estou dizendo... É porque, assim, eu entendi que a pergunta dela, como que isso entra no espiritismo, como se o espiritismo tivesse previsão de tudo que pode acontecer. Ou qual o interesse disso? Não. Qual é o interesse que isso tem para as pessoas, né? No sentido de que tudo que acontece aqui é para nosso crescimento espiritual, etc. e tal. Então, Nair, assim, eu diria para você que a sua pergunta, entende? Mas eu acho que ela parte de um pressuposto errado, equivocado, que a maioria das pessoas tem, né? Então, eu diria assim, não tem necessidade nenhuma. Qual que é o interesse disso? Nenhum, você tem razão. Qual que é o interesse disso? Onde que ele entra no espiritismo? Ele entra no seguinte sentido, Kardec vai nos dizer que tudo é obra do livre-arbítrio dos homens, né? E o livre-arbítrio dos homens possibilita a criação dessas maluquices, né? Eu diria, só acrescentando aí a fala da Suzy, essa questão, né? Que ele entra nessa coisa de que é o livre-arbítrio dos homens, né? Produzir essas coisas. E a gente tem que... O problema, Carlos... Como nós estamos inseridos nesse contexto, com o contato social, a gente precisa aproveitar desse momento para tentar crescer, né? Apenas isso, né? Me parece. Um problema que existe também na cabeça de muitos espíritas e ocasionado por muitas lideranças espíritas, são esses médiuns que ficam fazendo projeção de futuro, falando em fim do mundo, em apocalipse, nisso e naquilo. Então, as pessoas acabam carregando isso como verdade, sabe? Não é, gente. Isso não é verdade. Nós estamos em processo de eterno crescimento, eterno aprendizado, né? Eterno aprendizado. E as coisas todas que nos cercam fazem parte desse crescimento, desse aprendizado. Não existe a possibilidade de nós crescermos como seres humanos, como espíritos, como se nós nos compartimentarmos, tipo assim, não, isso aqui eu não falo, isso eu não me meto. Isso não existe, gente. Nós somos seres integrais. A gente está o tempo todo mergulhado, o tempo todo em tudo. Então, a gente precisa, sim, crescer e se conscientizar de uma forma ampla, de uma forma completa. Porque senão nós seremos seres pela metade. Né? Ô, Suzy, mas deixa eu aproveitar que tem mais comentários aqui. Deixa eu dar mais uma lidinha aqui para registrar e para você falar em cima disso. Parabéns pelo estudo, gratidão, Sejus, diz o César.
César Lozano. Gratidão, Sejus e companheiros. Parabéns, Suzy, pelas entrevistas que você realiza no seu canal. Conheci figuras encantadoras que nos inspiram a seguir a caminhada. A Josi Negreiros Obrigado, querido. Diz mais o seguinte: a educação no Brasil está totalmente comprometida. Será preciso reorganizar e trabalhar muito para mudar esse estado de apatia, desinformação e estupidez que permeia as escolas. Sim. A Josi Negreiros que permeiam, ela corrige aqui. O Léo Fittipaldi Torg diz o seguinte: com certeza acredito que Paulo Freire e Darcy Ribeiro são revisões bibliográficas obrigatórias para o programa de educação brasileiro. A Ana Lúcia Quirino diz o seguinte: para a integralidade. Deve estar complementando alguma questão que ela colocou antes. O Léo corrige sim. Paulo Freire, que saiu escrito errado. O César Lozano diz: espírita afinado com ideologia bolsonarista é sinal de decadência, MEB que não desenvolveu espírito crítico nos adeptos. Aí o Léo volta a dizer: canal da Suzy é uma oportunidade de aprendizagem. Ele coloca uma interrogação aí, mas eu acho que ele errou. Né? Ele está afirmando, ele não está perguntando, gente, não. A dica, como é que eu faço aqui? Aqui, ó. Pedagogia do Oprimido. Esse livrinho aqui, gente, isso aqui é uma cartilha obrigatória para nós espíritas entendermos um pouco esse processo todo de conscientização, sabe? De como nós, porque nós estamos o tempo todo, gente, ou fazendo palestra, ou em grupo de estudos. Aquele nosso grupo de estudos no Sejus, aquilo é uma grande aula aberta, sabe? Então, nós precisamos entender os processos de que nós fazemos parte do processo educativo. Nós estamos aprendendo o tempo todo, nós estamos, de alguma forma, compartilhando aquilo que a gente já aprendeu. Então, o tempo todo a gente precisa estar com a coisa, com a caminhada do Paulo Freire no nosso, sabe, no nosso caminho, assim, no nosso horizonte. A gente precisa fazer isso. Isso também é um processo educativo nosso, né? Como pessoas, como... E aí não importa, eu não sou professora, eu não sou do ramo da educação, eu não tenho essa profissão, mas nós, o tempo todo na vida da gente, a gente está, de alguma forma, ensinando e aprendendo, né? Então, isso serve para a gente, essa coisa de amor profundo, de conscientização, isso serve para a nossa caminhada. E sempre lembrando, gente, que nós não podemos nos alienar do que nos cerca, do que está à nossa volta. Nós precisamos estar o tempo todo antenados, né? Conscientizados e abertos. Era isso, meu querido. Eu acho que... Tá bom. Suzy, foi uma alegria ter você aqui conosco nessa noite, mais uma vez aqui conosco. Já fazia algum tempo que você não vinha, mas nós pudemos aqui matar a saudade, dialogar, em que pese os transtornos tecnológicos e temporais aí dos ciclones e da intervenção divina que parece que está acontecendo aí no meio bolsonarista, que pediu tanto a intervenção militar, ou uma tal de intervenção federal, porque, na verdade, eles pedem coisas que a gente não entende, né? Eles pediram muito intervenção federal. Que não existem. Intervenção federal. Existe até uma intervenção federal, mas eu não entendo como que eles pedem. Porque intervenção federal é intervenção do governo federal no estado ou no município, por algum motivo. Né? Uma intervenção federal. Mas eu acho que eles estão querendo pedir intervenção militar. Na verdade, pedem intervenção federal. Paralelo. Eles criaram uma realidade. Eles criaram uma realidade paralela. E então, bem triste, na verdade, sabe? É complexo. É complexo e triste. Apesar desses problemas todos, a gente ri.
a gente tocou o nosso programa aqui. Ficamos muito felizes com a sua passagem novamente por aqui. Beleza? Sim. Um beijo para você. Sim. Fica com A gente Deus. se encontra de novo. Até a Também. terça-feira que vem, se Um Deus grande quiser. abraço. Obrigado a todos e todas que Um grande ficaram beijo. conosco até esse horário. Terça-feira a gente está aqui novamente, beleza? Beijo, Suzy. Fica com Deus. Sim. Tchau. Um beijo. Um grande beijo. Tchau, gente. Tchau.